Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo de número 139, que nos fala a respeito da onisciência e da onipotência de Deus. Eu gostaria de ler todo ele, mas vamos ler um pouquinho e depois eu continuo, na mensagem. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão. A Tua destra me susterá. Jesus, fala conosco e recebe o nosso louvor. Que assim seja. Pode se assentar, irmãos. Graças a Deus. Muito bem, meus amados. Por que eu li esses versículos e se nós continuarmos lendo, eu tenho certeza que você já leu todo esse salmo, né? Mas depois nós terminamos o que não lemos. Esse salmo aqui, ele nos ensina a respeito de que Deus é onisciente e onipresente. O que é que significa isso? Ele é onipresente porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Amém? O diabo não está em todos os lugares. O diabo está em apenas um único lugar. Ele não é onipresente. Deus é onipresente. Só Deus. Então Deus está aqui conosco, Deus está ali com a pessoa na esquina, Deus está lá nos Estados Unidos, Deus está nos países todos vizinhos, Deus está em todo lugar. Porque Ele é onipotente e onipresente e onisciente. E onipotente é que Ele tem todo o poder. E quando fala que Deus é onipresente, como eu falei, que Deus está em todo lugar, eu penso assim, irmãos, que nós hoje somos privilegiados, porque, quem sabe você já pensou assim, ai, que bom se eu tivesse vivido no tempo que Jesus esteve aqui na terra, né? A gente às vezes pensa. Mas sabe que nós somos mais privilegiados hoje do que aquelas pessoas que viram Jesus pessoalmente? Porque quando Jesus estava aqui na terra, no seu ministério terreno, Ele podia estar em apenas um único lugar por vez. Então, se Ele estava, vamos dizer que na Galileia, né, Ele não podia estar em outro lugar, Ele estava em Jerusalém, Ele não podia estar em outro lugar. Então, Jesus estava apenas em um lugar, por vez. Hoje, não. Hoje, Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando Ele estava aqui na terra, então Ele tinha deixado as suas qualidades divinas na glória e tinha descido aqui, se tornado homem, para poder morrer na cruz e nos salvar. Então Ele tinha deixado a sua onipresença na glória. Ele podia estar em um único lugar.
Quando ele morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, então ele assumiu de novo as suas características divinas. Então, a partir dali, ele pôde novamente estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, olha só, às vezes as pessoas, né, como nós lemos na Bíblia, as pessoas caminhavam grandes distâncias para estar onde Jesus estava. Mas se por um acaso eles se demorassem e chegassem lá e Jesus já tivesse ido embora, eles tinham que voltar para casa sem ver Jesus. E hoje não. Então hoje nós temos a presença de Jesus aonde nós estivermos. Estamos aqui na igreja, Ele está conosco. Estamos na nossa casa, Ele está conosco. Estamos caminhando na rua, Ele está conosco. Então, hoje nós somos muito mais privilegiados do que aqueles que viram Jesus pessoalmente. É claro que maravilhoso, né, ver Jesus pessoalmente. Mas um dia nós vamos ver. Nós vamos ver Jesus face a face, né? E aí então vai chegar esse dia e está perto, graças a Deus, está se aproximando cada vez mais de nós vermos Jesus. E para daí nunca mais sairmos de perto dele. Mas então veja só, aqui no Salmo 139 diz a respeito da onisciência e da onipotência de Deus. O que é isso? Onisciente, que Jesus, que Deus, claro que Jesus, porque é o Pai, Filho e Espírito Santo, mas o Pai, então, né, estamos falando aqui, Deus, as três pessoas da Trindade, Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece todo o passado, Ele conhece todo o presente e Ele conhece todo o futuro. O futuro que ainda nem aconteceu, Deus já sabe o que aconteceu lá. Por quê? Porque Ele vive num tempo diferente do nosso. Ele vive na eternidade. Nós vivemos no tempo linear, né? Então é diferente. Então Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E quando diz que Deus é onipotente, está dizendo que Ele tem todo o poder. Então, onipresença está em todos os lugares. Onipotência, Ele tem todo o poder. E onisciência, Ele conhece todas as coisas. E lendo esse salmo, então, nós podemos observar que o Salmo 139 é vamos dizer assim, que um relatório completo da onisciência de Deus. Quer dizer, Ele sabe tudo. Como nós lemos ali, ó, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Então Deus sabe, irmãos. Não adianta alguém querer esconder alguma coisa de Deus porque não consegue, né? Tem gente que pensa que por estar sozinho em algum lugar pode fazer alguma coisa que ninguém vai estar vendo. As pessoas podem não estar vendo, mas Deus está vendo. Dele nada escapa. Antes mesmo da pessoa fazer aquilo que ela quer fazer escondido, Deus já sabia que ela ia fazer aquilo. Então Deus conhece todas as coisas. E continuando, né, então a leitura, ó, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Então Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo. Deus sabe todas as coisas. Deus é grande em poder. Deus é grande, irmãos. Não existe outra palavra que a gente possa aplicar tão diretamente a Deus. Deus é grande. Grande em quê? Em poder, em glória, em majestade. Deus é grande. Deus é grande, Ele realiza coisas grandes. Então, se você precisa de um milagre, confie que Deus é grande e Ele vai realizar. Amém? E quando nós continuamos lendo aqui, então tudo nos mostra, né, a onisciência de Deus, que Deus conhece todas as coisas. E com a leitura então deste salmo, depois antes de terminarmos a mensagem, quero terminar a leitura. Aí então eu quero te responder uma dúvida que às vezes as pessoas têm, muita gente tem essa dúvida, né? Já perguntaram, já falaram muitas vezes, que é a seguinte pergunta: Deus sabia que Adão iria pecar? Se Deus é onisciente, né, e sabe todas as coisas, então Ele sabia que Adão ia pecar?
Tem gente que diz assim, não sabia. Porque senão ele não teria permitido, mas como que não sabia se ele é onisciente? Se a palavra dele nos diz, principalmente aqui no Salmo 139, que Deus sabe todas as coisas. Então, como que Deus não sabia que Adão ia pecar? É claro que ele sabia. Então, se você já teve essa dúvida e já fez essa pergunta, Deus sabia que Adão iria pecar? Sim, Deus sabia que Adão iria pecar. Aí a pessoa diz assim, mas então por que Deus criou Adão? Por que Deus permitiu que ele pecasse? Aí a gente tem que observar, né, irmãos, que Deus, sabendo de todas as coisas, ele sabia que Adão ia pecar, mas ele não impediu. Por quê? Porque se ele tivesse impedido Adão de pecar, ele estaria indo contra a sua própria vontade, a sua própria determinação. Porque quando ele criou Adão, e nós lemos isso lá em Gênesis, né, quando Gênesis capítulo 1, do versículo 27 ao 31, nos diz como Deus criou o homem, então está dizendo, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o que significa isso? Deus deu características para o homem, características de liberdade. Então, Deus criou o ser humano moralmente livre. O que é isso? Deus criou o ser humano com liberdade de escolha. Então, quando Deus criou Adão, ele já sabia que Adão ia fazer aquela escolha de pecar e iria acabar pecando. Mas daí, né, às vezes, a pessoa não entende e diz assim, tá, que Deus sabia então que ele ia pecar. Mas ele podia ter feito alguma outra coisa para impedir, para não deixar. Por que Deus colocou a árvore lá no jardim? Justamente por isso. Porque ele deu a característica para Adão e para todo ser humano de fazer escolhas, de ser livre. Então essa característica, né, que Deus nos deu da liberdade, ele nos... É como se... Olha só, sempre quando se fala disso, as pessoas dizem, é porque Deus não quer robô. Porque Deus, se Deus quisesse robozinho, ele tinha tirado a escolha das pessoas para que as pessoas o servissem. Na marra seria, né? Sem escolha. Mas o que Deus quer então, irmãos, ele quer ser servido por nós, raça humana, né? Sem imposição. Se Deus não tivesse nos dado essa liberdade de fazermos escolhas, nós os serviríamos, então, como todo mundo quando prega isso fala, seríamos robôs sem escolha própria, mas Deus quer que nós venhamos a servi-lo sem imposição, sem cobrança, sem ser forçado. Então Deus quer o nosso amor sincero. Deus não quer que nós o servimos por força, ou por medo, ou em troca de alguma coisa. Se Deus não tivesse nos dado a escolha, né, eu já vou falar um pouquinho mais sobre escolhas, mas se Deus não tivesse criado o ser humano com escolha, nós seríamos então forçados a servi-lo sem entender bem o que Deus faz. E aí serviríamos muitas vezes por aquilo que Ele dá. Por exemplo, eu vivo falando aqui para vocês que tem gente que serve a Deus pelas coisas que Deus dá e pode fazer e não por querer mais de Deus. Mas nós temos que querer mais de Deus e não apenas o que Ele pode nos dar, não apenas as bênçãos dEle. Nós temos que servi-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele
tem para nos dar. E se Deus não tivesse nos dado essa escolha, então, nós o serviríamos assim, por imposição. Não, se eu não fizer isso, Deus vai me matar. Então eu tenho que fazer. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então ele nos deu liberdade para fazermos escolhas. E essa liberdade, então, chamada de livre-arbítrio, né, que eu já vou estar falando um pouquinho mais sobre isso, essa liberdade nos faz servir a Deus por escolha própria. Você não é forçado a servir a Deus. Você não é obrigado a servir a Deus. Você não é obrigado a amar a Deus. Deus não força ninguém a servi-lo. Se a pessoa serve Ele, Ele é Deus. Se a pessoa diz que não vai servir, Ele continua sendo Deus. Então a opinião da pessoa não muda Deus. Uma outra característica e qualidade de Deus é que Ele é imutável. O que é isso? Ele não muda. Então, se nós amamos a Ele, Ele é Deus. Se nós não amamos, Ele continua sendo Deus. Claro isso, irmãos? Amém? Então, mas por Ele ser amor, por Ele ser bom, Ele nos deu essa condição de escolher. E não nos forçou a servirmos Ele por obrigação, por troca. Porque se eu fizer isso, Deus vai me abençoar, então eu vou fazer. Aí se torna por troca, né? É aquela moeda de troca. Eu faço, Deus me dá. Se eu não faço, aí vem consequência que Deus vai me castigar. Mas aí não é servir por amor. É servir por troca, por conveniência. É servir apenas, muitas vezes, por medo. Né? E tem gente, infelizmente, que serve a Deus por medo. Por medo de quê? Por medo de que Deus envie um raio na cabeça da pessoa. Por medo de que alguém da família sofra algum problema, sofra um acidente, morra. As pessoas muitas vezes se sentem amarradas ali, presas. Não, eu tenho que andar por esse caminho, porque senão Deus vai me castigar, Deus vai fazer eu perder tudo que eu tenho, Deus pode tirar alguém da minha família. Mas a pessoa não está ali no caminho por amor. Então não resolve. Deus não quer esse tipo de amor. Deus quer o amor verdadeiro, pelo que Ele é. E o que é que Deus é? Deus, a gente diz Deus é bom. Mas quando a gente fala Deus é bom, às vezes a nossa mente não consegue alcançar o tamanho dessa bondade de Deus. Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão maravilhoso. Deus é tão perfeito. A glória de Deus é tão grande. E você pode dizer, mas como que você sabe isso, pastora? Você já viu Deus pessoalmente? Não, eu nunca vi Deus pessoalmente. E mesmo a palavra do Senhor nos diz, né, que se alguém ver Deus face a face, morre. Não aguenta, porque a glória dele é muito grande. Então a pessoa morre. Mas eu sei disso porque a Bíblia me diz que Deus é bom, que Deus é glorioso, que Deus é poderoso. Então a Bíblia nos fala isso. Mas mesmo lendo a Bíblia, nós não conseguimos alcançar no entendimento essa grandeza e esse amor tão grande que Deus tem. Deus é maravilhoso, irmãos. Né? Não tem outras palavras. O nosso vocabulário não consegue expressar aquilo que Deus é. Porque Ele é demais, podemos dizer assim. Né? Ele é muito bom, Ele é poderoso. Ele é luz. Ele é graça, Ele é perdão. Então Deus, por nos amar, por Ele ser assim, Ele nos deu essa condição de fazer escolhas, de servi-lo por medo ou obrigação, que Ele não vai se agradar, mas de servi-lo por amor. Infelizmente tem muita gente, como eu falei, que serve a Deus por medo de ir para o inferno. Esse
vamos dizer assim, que essa servidão, a pessoa está passando um tempo da vida dela perdendo muitas bênçãos. Porque servir a Deus por medo é triste. Porque aí está vendo um Deus rancoroso, um Deus malvado, um Deus que vai castigar, que vai jogar no inferno. Mas Deus quer que nós o conheçamos como Ele é. Bom, poderoso para perdoar. Que mandou Jesus morrer na cruz para nos salvar do inferno. Então nós não devemos servir a Deus por medo de ir para o inferno. Nós devemos servir a Deus por amor. Porque do inferno Jesus já nos livrou. Amém? Como assim? Aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, já está livre do inferno. Já tem seu lugarzinho lá na glória com o Senhor. Então não sirva a Deus por medo de ir para o inferno. Sirva a Deus porque Ele é maravilhoso. Amém? Então é isso que Deus quer de nós. E servir a Deus por amor, irmãos, é muito bom porque em tudo você vê a mão de Deus. Em tudo você vê o amor de Deus. Em tudo você vê a graça de Deus. Se você olha para uma árvore e você diz, Deus é tão bom, olha como Ele fez uma árvore tão bonita. Se você olha para um rio, só Deus mesmo para fazer a água. Né? Porque a água, a gente precisa dela, mas a gente não pega a água e precisamos dela. Se você põe a água na tua mão, ela vai escorrer, quer dizer, você não segura. E ao mesmo tempo ela mata a tua sede. Então é só Deus para fazer uma coisa dessa. Então Deus é tão poderoso e servir a Deus por amor é isso. Você vê o amor e a beleza de Deus em todo lugar, em todas as coisas. E daí você serve a Deus com liberdade. É tão bom você se acordar e dizer, glória a Deus. Estou vivo, estou com saúde, estou aqui. Quem me mantém aqui é Deus. A vida é um presente de Deus. Então nós temos que servir a Deus com esse amor, com essa intimidade. Quanto mais você conhecer a respeito de Deus, mais você vai amá-lo. Porque Ele não tem nada que nos decepciona. Nada. As pessoas nos decepcionam. E por incrível que pareça, aquelas que nos decepcionam mais são aquelas que nós mais amamos. Vocês concordam comigo? Se você conhece uma pessoa, você gosta da pessoa, você respeita a pessoa. Se ela te decepcionar, tudo bem, vou perdoar, né? É a nossa obrigação, nós temos que perdoar, Jesus mandou, senão nós não seremos perdoados. Mas quando é uma pessoa que você ama, que te decepcionou, que te ofende, dói mais. Não é verdade? Dói mais. Por quê? Porque você ama. Mas veja só, as pessoas nos decepcionam, Deus não. Então você pode amar a Deus de todo o teu coração, que Ele nunca vai fazer nada para te decepcionar. Ele nunca vai fazer alguma coisa para te entristecer. Quem sabe você diga assim, não pastora, mas Deus já me pediu uma coisa que eu não quero fazer. Daí é outra coisa. Aí nós vamos falar agora, a tua escolha. Se você não quer escolher obedecer a Deus, aí é diferente. Mas tenha certeza que aquilo que Ele te pediu, que você disse que não quer fazer, é o teu melhor. Porque Ele conhece o que é melhor para nós. Amém? Então olha só, Deus nos fez assim. Né? Com essa característica de podermos escolher. Então, Deus sabia que Adão iria pecar? Claro que sabia. Por que Ele não impediu? Porque quando Ele criou Adão, e Ele fez isso, até com os anjos, quando Ele criou os anjos, né? Deus não quer ser servido como vamos dar o exemplo aqui de um senhor mau que castiga os seus escravos. Não, Ele quer ser servido por amor. Servir por obrigação não agrada a Deus. Então, por isso Ele sabia, mas Ele deixou Adão fazer a escolha dele. E aí, então, entra essa palavra, né, que todo mundo fala, que é muito falada por aí, mas que não está na Bíblia, que é livre-arbítrio. A palavra livre-arbítrio não está na Bíblia, está escolhas.
Mas arbítrio, livre-arbítrio, não está na Bíblia. Mas a teologia, né, fala, que é o estudo da palavra de Deus, fala. A filosofia fala muito sobre isso, a psicologia fala sobre isso, a ciência fala sobre isso, de livre-arbítrio. Quer dizer, o ser humano tem liberdade para fazer escolhas. Mas essas escolhas, então, vão ter consequências. Mas para nós aqui o que importa é o que a palavra de Deus fala. Então a teologia, filosofia, psicologia, ciência, tudo isso fala sobre livre-arbítrio. Mas o que importa é a palavra de Deus. Amém? Infelizmente muitos pastores hoje estão levando filosofia e psicologia para cima dos altares. E isso faz com que a igreja fique sem alimento espiritual. Porque para nós não importa a filosofia. A gente cita tal coisa, fala isso. Mas para nós o que importa é o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Então, olhe só. Na Bíblia não existe, então, essa palavra. Né? Assim, livre-arbítrio. Mas a Bíblia nos mostra o homem fazendo escolhas, sendo convidado a fazer escolhas na sua vida. Então, essas escolhas é que nós temos que pensar muito bem antes de fazer, porque cada escolha vai ter consequência. Nós fazemos escolha todos os dias, mas eu não estou falando desse tipo de escolha. Mas você escolhe de manhã a roupa que você vai vestir durante o dia, você escolhe o sapato que você vai pôr no pé para não te machucar, você escolhe o que você vai comer, o que você vai fazer de almoço. Né? Então são escolhas. A gente faz escolha todo dia. Mas Deus nos convida a fazer escolhas eternas. O que você vai comer no almoço, se é feijão e arroz ou se é macarrão, não quer dizer nada para a salvação da tua alma. Mas a escolha que Deus manda nós fazermos é para a eternidade. Então eu quero que você abra comigo aí agora a tua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 28. Para nós vermos algumas coisas aqui que Deus fala sobre escolhas. Então a Bíblia nos dá, né, alguns versículos que nos dizem que nós temos que fazer escolhas. E essas escolhas vão ter consequências eternas, então. Capítulo 28 de Deuteronômio diz assim: as bênçãos decorrentes da obediência. Não vamos ler tudo, tá? Vou ler apenas um pouquinho, mas diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. E aí continua falando, né, das bênçãos decorrentes da obediência. Aí no 28:15 fala os castigos da desobediência. Aí diz assim, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres.
E continua também aqui a lista, então, dos castigos da desobediência. E aí no capítulo 30 do mesmo Deuteronômio, diz o seguinte, versículo 15. A vida ou a morte? Deuteronômio 28, 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passa para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, olha só, irmãos. A Bíblia nos fala a respeito de escolhas, não diz livre-arbítrio, mas diz escolhas, que nós temos que fazer escolhas. Então, esses versículos aqui de Deuteronômio que nós lemos, Deus estava dando essas escolhas aqui para o povo de Israel. O que é isso? Que se eles obedecessem, eles teriam bênção. Se eles desobedecessem, eles seriam castigados. Agora você pode dizer assim, tá, pastora, mas e hoje? Aqui Jesus ainda não tinha vindo. Hoje Jesus já veio, já morreu por nós, já nos salvou. Então essas bênçãos e essas maldições aqui continuam presentes para mim? Olha só. A pessoa pode pregar sobre isso aqui, pode escolher isso aqui. Só que, em Hebreus capítulo 8, versículo 6, nos fala de uma escolha que nós hoje, igreja, podemos fazer, que é imensamente melhor que essas que são boas. Não estou dizendo que essas que nós acabamos de ler não são boas, são escolhas e que têm consequência. Mas que nós hoje, que já somos igreja, que Jesus já veio, já morreu por nós na cruz, já salvou a nossa alma. Hoje nós somos, como eu falei no início, que nós somos mais privilegiados do que o povo naquela época. A mesma coisa aqui. Olha, eu quero que você entenda o que diz em Hebreus 8, versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda. O que está nos dizendo aqui? Hoje, que Jesus já veio e já fez uma nova aliança, veja só, Deuteronômio 28 eram bênçãos de Deus? Sim, bênçãos, escolhas que teriam consequências boas e escolhas que teriam consequências más. Mas aqui ainda era aquela antiga aliança, aquela aliança da lei, que tinha que ser matado animais para fazer sacrifícios. Então hoje, nós continuamos tendo que fazer escolhas, claro que sim, mas hoje nós temos uma vantagem.
sobre a antiga aliança. Olha o que nós lemos aqui. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quer dizer, mais excelente do que a lei de Moisés. Quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O que quer dizer isso? Com a vinda do Senhor Jesus, com a sua morte na cruz, ele conseguiu para nós superiores bênçãos. Bênçãos melhores que aquelas que nós lemos, falamos de Deuteronômio 28. Estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Amém? Então, as bênçãos de Deuteronômio 28 são válidas? Claro que são. Mas para que nós vamos ficar nas de Deuteronômio 28, que ainda era da velha aliança, se hoje com Jesus nós temos ministério mais excelente? Quer dizer, Jesus morreu por nós, nos dando a aliança superior. Que aliança é essa? Ele fez essa aliança quando ele estava participando da ceia. Antes de ele morrer na cruz, ele estava participando da ceia, né? Do jantar da Páscoa, podemos dizer assim, com os seus discípulos. E ali ele orou então pelo pão e pelo vinho, dizendo que ali era a nova aliança. O corpo, o símbolo do corpo e o símbolo do sangue dele. Então, a nova aliança. Então, hoje nós não precisamos mais matar cordeiros, matar bois, pombinhas para fazer sacrifício. Não. Por quê? Porque hoje nós estamos no tempo da graça e o superior ministério de Jesus é mais excelente que o tempo da lei. Então, hoje nós temos que fazer escolhas? Claro que temos. Não é desprezado aquela lá de Deuteronômio, não entenda isso. Só que hoje nós temos condições maiores e melhores para fazermos escolhas e sermos abençoados. Não sei se eu consegui explicar bem para os irmãos, ficou entendido? Amém? Então, olha só, temos que fazer escolhas? Claro, mas então que escolha é essa que nós temos que fazer? Jesus. Jesus é a escolha que nós temos que fazer. Lá em Deuteronômio falava, né? Se obedecer às leis, você vai ter isso, isso e isso. Se não obedecer à lei, você vai ser castigado. Hoje, eles tinham então que escolher isso, obedecer ou não. Hoje, a nossa escolha é superior. As bênçãos são maiores, as promessas são maiores. Então, hoje, para nós temos superiores promessas. Quer dizer, eu escolhi Jesus, eu tenho uma glória, uma eternidade de glória. Amém? Então é superior. A nossa bênção não fica só aqui na terra. Além de Deuteronômio, estava falando, se você escolhe obedecer, você vai ser abençoado quando você chegar num lugar, você vai ser abençoado quando você sair do lugar. Mas para quem escolhe a superior aliança que Jesus fez, nós temos essas escolhas para a eternidade. Jesus tem que ser a nossa escolha. Nós não vivemos mais pela lei. Nós vivemos pela graça. Não estou aqui dizendo que as palavras do Velho Testamento perderam o efeito, de jeito nenhum. A Bíblia nunca vai perder o efeito. A Bíblia é Bíblia e sempre será para todo sempre, porque a palavra de Deus nos diz isso. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Só que, se eu posso escolher superiores promessas, por que eu vou ficar nas promessas só aqui desse mundo? Porque aquelas promessas eram para Israel, aqui na terra de Israel. E hoje nós temos escolhas que vão nos levar para a glória na eternidade. Então é superior. A vida aqui vai terminar, irmãos. Isso a gente sabe. Ninguém sabe o momento que vai sair dessa vida, que vai morrer. Mas um dia vai acabar, né? A não ser aqueles que estiverem vivos na hora do arrebatamento. Mas ninguém fica para semente. Minha mãe que dizia muito isso. Ninguém fica para semente. E aí? Se nós escolhermos coisas apenas aqui da terra, a nossa recompensa vai ser só aqui na terra. Então nós temos que fazer escolhas eternas.
E essas escolhas vão determinar onde que nós vamos passar a eternidade. Então, se eu escolho Jesus, eu vou passar a minha eternidade na glória com Jesus. A pessoa que rejeita Jesus, infelizmente, vai passar a eternidade no inferno longe de Jesus, longe de Deus. Então, são escolhas que têm uma consequência eterna. Ficou claro isso? Amém? Então, vou ler de novo, Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, quer dizer, ninguém conseguia cumprir a lei. Só Jesus conseguiu cumprir toda a lei. Então, se fosse pela lei, nós estaríamos condenados ao inferno. Mas Jesus fez uma nova aliança para salvar nossa alma. Então, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda. Então, Jesus veio, fez a nova aliança, e através dessa nova aliança, então, nós temos promessas superiores, promessas eternas, mas que nós temos que fazer escolha. Então, aí está o livre-arbítrio. Então, as escolhas que nós fazemos vão ter consequências eternas. Quero que você grave bem isso. E essas escolhas que nós fazemos, irmãos, todos os dias, né? Muitas vezes elas são influenciadas. A vontade humana, então, ela é influenciada por vários fatores. O que é isso? A vontade humana, né? Fatores genéticos. Às vezes a pessoa traz já no sangue aquilo de determinar certas coisas na sua vida, porque o pai fez isso, a mãe fez aquilo. Então, certas coisas têm que ser quebradas em nome de Jesus. Fatores químicos, físicos, geográficos, o que é isso? Morar em alguns lugares. Tem lugares que é costume alguma coisa, né? Em outros já não é. Por exemplo, nós podemos citar aqui aldeias na África, que é costume as mulheres andarem com os seios descobertos. Eu sempre conto essa história, que teve um pastor, uma vez, que foi pregar na África, e chegou lá em uma determinada aldeia, e ele viu as mulheres cobertas apenas da cintura para baixo. Aqui elas não usavam roupas. E ele começou a pregar e ensinar que era pecado, que era isso, que era aquilo. Né? Não estou defendendo a ideia, não, é errado mesmo, mas o costume era esse lá. E ele começou a chamar essas mulheres, então, de prostitutas. E não foi bem aceito lá. Por quê? Porque lá, nesse lugar, o costume, a cultura era de que as prostitutas é que se cobriam. E as mulheres decentes andavam sem nenhuma cobertura, vamos dizer, na parte de cima do corpo. Então, isso eu falo quando eu digo assim que a pessoa tem que saber os costumes quando vai pregar em algum lugar, né? Não é esse o nosso assunto. Mas só para você entender que escolhas, então, são feitas por fatos geográficos também. Então, onde a pessoa mora, a cultura daquele lugar. Então, isso influencia nas escolhas da pessoa, no livre-arbítrio. A educação. Tudo isso, então, faz com que a pessoa faça as suas escolhas. Mas quando a pessoa conhece a Bíblia, conhece a palavra do Senhor, as suas escolhas vão ser aperfeiçoadas, vão ser mudadas. Amém? As suas escolhas, então, daí vão ser dirigidas pelo Espírito Santo. Então, essas escolhas, irmãos, é que nós temos que aprender a fazer todos os dias. Um exemplo aqui para você entender bem. Eu não entendo muito de futebol, né? O Felipe, os meninos ali, os irmãos podem até falar melhor que eu, mas um juiz de futebol, ele não pode pender para lado nenhum quando vai apitar um jogo, não é isso? Então, naquele momento, ele não pode levar em conta o seu arbítrio, quer dizer, a sua escolha. Ele tem que estar neutro ali. Ele vai apitar o jogo, né? É isso?
É claro que eu sei aí que tem uns que chamam, né, ô juiz ladrão. Mas o juiz, então, tem que ser neutro. Não pode torcer para nenhum dos times. Por isso que é proibido aí que um juiz, por exemplo, um juiz brasileiro vá apitar um jogo da seleção brasileira numa Copa, alguma coisa assim. É proibido, né? Então, por quê? Porque senão ele pode usar da sua escolha para favorecer o seu time. Então, esse tipo de escolha que eu estou falando, às vezes tem fatores que nos levam a escolher por emoção, por sentimento, mas que não pode ser assim. Nós temos que fazer escolhas baseadas naquilo que a palavra de Deus nos diz, nos ensina. O que é certo, o que é errado, é errado. Mas o exemplo do juiz aí dá para a gente entender bem, né? Então tem certas situações que nós não podemos pender para lados sentimentais. Nós temos que fazer aquela escolha ali justa, né? E isso então nos leva a ter consequências corretas na vida. Porque se eu faço uma escolha errada, eu vou ter uma consequência que não vai me agradar. Se eu faço uma escolha certa, eu vou ter uma consequência que vai me trazer alegria. E as escolhas eternas que nós temos que fazer, então, é aceitar Jesus em vida ou não. Viver para Deus ou não. Escolher ler a Bíblia ou não. Quem escolhe ler a Bíblia, quem escolhe aprender a palavra do Senhor, vai ter uma outra visão sobre a vida. Né? Aquela viseira sai. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina. Então escolha as coisas de Deus, escolha ler a Bíblia, escolha orar. Como eu digo sempre aqui para vocês também, Deus não quer que nós oremos. Ai, pastora, o que é isso? Deus não quer que eu ore? Não, Ele não quer que você ore, Ele quer que você queira orar. É diferente. Ele não quer que você ore. Ele quer que você queira orar. Não vão deixar de orar por causa disso, tá, irmãos? Vocês entenderam o que eu falei, né? Deus não quer simplesmente que você ore. Porque você vai lá e ora por obrigação. Ah, Senhor, obrigada por o dia, pela noite, blá, 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 amém. Não, Deus não quer isso. Ele quer que você queira orar. Que o teu momento de oração seja aquele momento de comunhão com Ele. De conversa com Ele. De que você esquece de tudo que você tem para fazer, o que você já fez no dia. É aquele momento com Deus. E tem gente que diz, ai, que horas são? Está chegando a hora de eu orar. Não, isso é orar. Daí voltamos naquilo lá que eu falei de servir a Deus por medo ou por obrigação. Deus quer que você queira orar. Deus quer que você diga assim, que bom, está chegando a hora de eu ir para o culto. Que bom, está chegando a hora de eu ir orar. Que bom, está chegando o meu tempinho de folga no dia para eu poder ler a Bíblia. Então é isso que Deus quer de nós. E Deus não quer que você simplesmente venha na igreja, Ele quer que você queira vir na igreja. Porque vir na igreja por obrigação, os religiosos fazem. Mas Deus quer que você queira. Morar na casa do Senhor. É claro que você não vai trazer para cá tua cama, tuas roupas, não é isso? Mas morar na casa do Senhor, o salmista nos diz que ele queria morar na casa do Senhor. O que é isso? É estar sempre, sempre, sempre na casa de Deus, buscando a Deus, orando a Deus. É claro que é importante orar em casa. Temos que fazer isso. Não deixe de fazer isso. Mas nós temos que vir na casa do Senhor. Né? Então, querer, não fazer por obrigação. Não fazer porque você tem que vir. Ah, eu sou diácono, eu tenho que ir. Eu sou diaconisa, eu tenho que ir. Não. Ou eu tenho que ir porque senão Deus vai me castigar. Eu vou porque eu amo a Deus. Porque eu quero mais de Deus. Porque eu quero aprender de Deus. Eu quero conhecer mais o Deus que eu sirvo. E quando você conhece mais a Deus, você ama mais a Deus. Você não pode amar uma pessoa que você não conhece. Né? Amém? Então, meus amados, escolhas.
Você tem escolhas a fazer todos os dias da tua vida. E essas escolhas, então, vão determinar aonde que a nossa alma vai passar a eternidade. Não esqueça disso, né? Ficou entendida essa palavra? Amém? Então, rapidinho, só para nós encerrarmos, porque eu disse que eu ia fazer isso, vamos voltar lá no Salmo 139? Nós lemos até o versículo... Terminamos o versículo 10. Então, vamos ler rapidinho aqui o final, porque eu quero ler todo esse salmo que nos diz que Deus é onisciente. Então, Deus sabia que Adão ia pecar? Claro que sabia. E Ele permitiu? Permitiu. Porque Ele não quer ser servido por obrigação, mas Ele quer ser servido por amor. Então, continuando a leitura ali, diz o seguinte... se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, então Deus sabe tudo, todas as coisas. O sol pode estar brilhando, mas pode estar também a mais escura noite. Deus sabe, de Deus ninguém esconde nada. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Então, olha só, antes de nós nascermos, Deus já nos conhecia. Deus sempre, Ele nos viu lá dentro da barriga da nossa mãe ainda. E Ele já sabia tudo o que nós iríamos fazer depois do nosso nascimento. Ele já sabe, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que nós vamos fazer daqui 10 anos se nós ainda estivermos aqui nessa vida. Ele sabe. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, olha só. Por que que o aborto é um pecado terrível? Porque a pessoa, mesmo antes de nascer, já é uma alma, já é uma pessoa. É uma pessoinha pequenininha, mas é alma. É ser humano, é vida. E infelizmente hoje tem pastores muito famosos e muito conhecidos aí no mundo que estão dizendo que o aborto é uma escolha da mulher. Se quer fazer, faça. Gente, é aquilo que Jesus falou nos últimos dias, a iniquidade aumentaria. Né? Então, aborto é pecado terrível diante de Deus. E que não deve ser feito, mas que infelizmente, hoje em dia, está aumentando muito, né? Terrível isso. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Então, olha só, esse salmo aqui está falando da onisciência de Deus, que Deus conhece todas as coisas, mesmo antes de elas acontecerem. Ele conhece o passado, Ele conhece o presente, Ele conhece o futuro. Tudo aquilo que ainda vai acontecer, Deus já sabe. Então, dele ninguém esconde nada. E por isso, então, Ele nos permitiu fazer escolhas, e por isso Ele sabia que Adão iria pecar. Porque Ele sabe todas as coisas, mas Ele deixou. Porque Ele não queria ser servido por imposição, mas Ele quer ser servido por amor. Você tem servido a Deus por amor? Por medo? Por obrigação? Olha para dentro do teu coração e responde só para você mesmo. Né?
Então, meus amados, vocês foram abençoados com essa palavra? Amém?